Este episódio do Desenrola tem o patrocínio da Sunglass Hut, a maior especialista em óculos de sol do mundo. É o lugar certo para você encontrar um presente para o Dia dos Pais, seja qual for o jeitão do seu. São mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil e com uma curadoria de modelos exclusivos que você só encontra lá. Tem Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Michael Kors, Burberry, Versace, Prada. Ou seja, na Sunglass Hut dá para escolher entre uma variedade enorme de óculos de sol e sempre vai ter um que combine com a personalidade e o estilo de vida do seu pai. Fazer uma lista das coisas que trazem a gente de volta pra gente, criar a nossa caixinha de primeiros socorros, porque às vezes quando a gente tá muito exausto, a gente não consegue nem pensar o que a gente gostaria de fazer. E a gente tendo claro isso, cara, o que me volta pra mim? As pessoas começam a dar importância para aquilo que elas fazem e elas entendem o valor do trabalho delas a partir de uma outra pessoa falando: eu sou faxineira, é um puta trabalho difícil, mas eu gosto do que eu faço e eu sou muito boa no que eu faço. Empresário falando, aqui todo mundo trabalha 15 horas por dia, as pessoas não dormem, trabalham no final de semana, achando lindo isso. E, na verdade, a gente está romantizando o adoecimento das pessoas. Então, está na hora, sim, da gente discutir. O Brasil está preparado para uma semana de 4 dias? Não está. Como é que a gente prepara? Olá! Esse é o Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e o episódio que você ouve agora é o segundo de 5 que foram gravados durante a Casa The Summer Hunter, que rolou em São Paulo nos dias 6 e 7 de julho de 2024. E um aviso: em setembro estreia a segunda temporada do Desenrola. Totalmente reformulado, mas com a mesma proposta: trazer assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a sua vida. Sempre de forma solar e descomplicada. Continue com a gente e aproveite a conversa. Hoje a gente vai refletir sobre o que eu acredito ser uma das maiores questões da atualidade. Que existe vida além do trabalho, a gente até sabe. Mas como encontrar esse equilíbrio? Em uma sociedade que nos estimula a sermos produtivos a todo momento, o trabalho passa a definir valor humano. Ele se torna quase a nossa identidade. Tanto que a primeira pergunta que a gente costuma fazer ao conhecer alguém aqui em São Paulo é: o que você faz? E a resposta quase sempre é uma bio de LinkedIn. Mas por conta de vários fatores, tanto positivos quanto negativos, como alto índice de burnout e a maior adesão aos modelos home office e híbrido, cada vez mais pessoas estão repensando a relação com o trabalho. E é aí que surgem ideias como a semana de 4 dias e a flexibilização dos horários, que buscam trazer maior equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Bom, para mediar e participar da nossa conversa sobre o assunto, que depois vai virar um episódio especial do Desenrola, a gente chamou uma pessoa mais que especial: o Edson Moraes. Mestrando em Ciências do Envelhecimento, ele é gestor de projetos para empresas e pessoas, consultor de estratégia e conselheiro empresarial, inclusive aqui do The Summer Hunter. Seguindo com a nossa mesa de convidados incríveis, Natália Souza, jornalista, escritora e roteirista. A Natália é autora do livro Tua Vida em Mim e do podcast Pra Dar Nome às Coisas. Pós-graduada em Filosofia e Autoconhecimento pela PUC-RS, ela é viciada em descobrir esquinas desconhecidas dentro de si e apaixonada por conversas profundas, mesmo quando elas são desconfortáveis. Renata Rivetti, TEDx Speaker, palestrante, consultora e colunista da Fast Company Brasil, ela é a fundadora da Reconnect Happiness at Work, empresa que fala sobre temas como felicidade corporativa e sustentabilidade humana, e que trouxe o piloto da semana de 4 dias de trabalho aqui para o Brasil, que várias empresas testaram ao longo desse primeiro semestre. Para fechar, Verônica Oliveira, engenheirista, palestrante, escritora, comunicadora, empresária e influenciadora digital. A Verônica é criadora da página Faxina Boa, onde traz de forma divertida e leve temas difíceis e reflexões necessárias sobre a valorização da vida da doméstica e da prestação de serviços. Obrigado, Andara. Bom dia a todos e todas. Meu papel aqui é basicamente provocar vocês. E eu queria começar falando uma fala de um sociólogo chamado Gessé Souza, né, que ele fala que as duas formas de reconhecimento social que estão intrinsecamente ligadas são o casamento e a família, né, uma formação de laços sociais, estabilidade emocional, e o trabalho, né, como sustento e status.
Então, queria começar perguntando, vocês acreditam que, com a dinâmica social que temos hoje, é possível equilibrar uma forma saudável de vida pessoal e trabalho? Como vocês fazem isso? Há alguns anos atrás, eu estava pensando sobre equilíbrio, que acho que é um pouco que dialoga com essa ideia de conseguir um lugar saudável entre trabalho e vida pessoal. E aí eu estava ali pensando o que era equilíbrio para mim. E a imagem que veio na minha cabeça, assim, eu lancei essa pergunta e a imagem que chegou foi de uma gangorra. Acho que todo mundo já viu uma gangorra. Acho que tem gangorras em praças públicas, em prédios. E eu achei muito interessante essa imagem, porque a gangorra, ela só tem graça, ela só tem magia, ela só vira uma brincadeira se ela está em movimento, se ela está indo de um lado para o outro. A gangorra parada, ela não tem função nenhuma, ela não tem sentido nenhum. E aí eu fiquei pensando nessa imagem, e essa imagem me ajudou muito a ilustrar o que eu considero como vida saudável entre vida pessoal e vida profissional. Porque a vida não é estática. Se a gente pensa em equilíbrio, se a gente vai para um lugar de... encontrei esse lugar de equilíbrio, a chance da gente enrijecer e de se desequilibrar é muito grande. Eu acredito, inclusive, que o oposto de equilíbrio não é desequilíbrio, é rigidez, né? Uma vez que a gente encontra um jeito de viver, e aí, eu não sei vocês, tá? Mas eu já faço isso muito. Às vezes eu encontro um jeito que funciona muito pra mim, que é um jeito que, nossa, super equilibra a minha vida pessoal e minha vida profissional. Aí acontece, sei lá, me convidam pra fazer uma coisa, ou eu vou fazer uma aula de dança, e aquele jeito que eu tinha imaginado não funciona mais. E aí eu fico resistindo, sem querer me movimentar, pra poder... abraçar essa coisa nova, né? Então, eu acho que equilíbrio, ele acontece em movimento. E eu tenho uma história para ilustrar isso. Há uns 3 anos atrás, eu tomei uma decisão consciente. Eu olhei para minha vida profissional e falei, eu quero esse ano, de 2022, eu acho que era, em 2022 eu quero me dedicar à minha vida profissional. Eu quero fazer algumas coisas profissionais acontecerem, eu quero fazer alguns trabalhos acontecerem. E eu me dediquei esse ano inteiro para a minha vida profissional acontecer. Chegou no final do ano, eu olhei para a minha vida e falei, cara, essa gangorra tá muito para um lado só. Eu preciso voltar lá para o outro lado. E aí eu me fiz essa pergunta, como que eu faço para jogar a gangorra um pouco para o outro lado? Para eu voltar a esse movimento da vida entre vida pessoal e vida profissional. E aí, a primeira resposta intuitiva que me chegou foi, vou entrar no Google e vou comprar jogos de tabuleiro. E jogos de tabuleiro era uma coisa que eu adorava fazer na adolescência. Eu fazia uma vida que eu não fazia. Comecei a jogar jogos de tabuleiro, assim, terminava o trabalho e ia jogar. Comprei aquele Jenga, que é dos bloquinhos que você tira. Comprei Imagem e Ação. Comprei um que é tipo batata quente, que é tipo uma bomba, e você vai jogando pra galera. E depois disso comecei a chamar pessoas, amigos, queridos pra minha casa. E falei, cara, vamos jogar lá em casa? E aí eu percebi que isso foi o balançar da minha gangorra, sabe? Abraçar minha vida profissional com tudo que ela é e com tudo que faz sentido para mim, com todas as complexidades e burocracias, porque ainda é trabalho, mas também entender que só faria sentido para mim se eu conseguisse fazer o balanço das duas coisas, assim, né? E isso para mim foi uma reflexão importante e foi importante justamente por não ter me apresentado uma fórmula. Eu acho que equilíbrio para mim é poder responder de fase em fase, de tempo em tempo a pergunta: como eu faço para jogar a gangorra para o outro lado? E aí nessa fase da vida foram os jogos, em outra fase vai ser outra coisa, e eu acho que essa é a graça, pelo menos para mim foi assim. No mundo de hoje, a gente vê que parece que tem que ter a fórmula. Acordar às 5 da manhã, tomar um suco detox, correr, meditar e fazer tudo até às 6 da manhã. Não existe isso, né? Não existe a fórmula da felicidade, não existe uma fórmula para o equilíbrio. Cada um sabe o que funciona e o que não funciona. Eu percebo que no mundo de hoje parece que tudo é prioridade, tudo é urgente, mas se tudo é prioridade, no final nada é prioridade, né? Então, como é que a gente começa a entender o que faz sentido para a nossa vida, quais são as prioridades, o que eu quero, o que eu não quero, e começar a entender que a gente vai escorregar alguns pratinhos e tá tudo bem também. Não dá para fazer tudo, né? E a gente antes, eu acho que por muito tempo a gente acreditou que a gente ia trabalhar muito, ter sucesso, reconhecimento, dinheiro, e um dia a gente ia ser feliz. E aí a gente fica postergando algo, né? A gente entende hoje que talvez seja o aqui e agora. Como é que eu equilibro minha vida aqui e agora? Porque as pessoas que de repente trabalham e um dia buscam a felicidade, é muito provável que não chegue, né? Eu acho que felicidade vem muito mais desse equilíbrio da jornada, do aqui e agora, dessa construção. Então eu falo, não façam tudo. Digam não, priorizem e equilibrem a vida. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Eu estou no processo de descobrir
quando é que esse equilíbrio vai chegar. Mas aí bate a realidade na minha cara e eu tenho 3 filhos, uma de 24, um menino de 15 e uma bebê de 3 anos. E trabalho com redes sociais, que é um trabalho que não tem horário. Então, agora há pouco eu estava sentada aqui no Puff, estava respondendo mensagens e olhando o que foi marcado, o que aconteceu, respondendo as pessoas. Então, não tem um horário certo para eu trabalhar. É muito complicado entender essa dinâmica e dividir tudo entre o tempo com a família, o tempo para mim. Eu passei muito tempo sem ter o tempo para mim. Então, esse ano eu ainda não consegui fazer nada que me agradasse, que fosse só um tempo para mim. E ano passado eu aprendi a tocar bateria. Ai, que massa! E é uma coisa super complexa, né, de aprender. Eu decidi 2 coisas muito difíceis. Tocar bateria e dirigir, que são 2 coisas que você precisa ter coordenação com o pé e com a mão ao mesmo tempo. E é muito difícil os 2, só que um pode tirar a sua vida, né? Mas eu preciso aprender mais esse equilíbrio. Então, nesse momento, eu tô focada mais no trabalho. E aí, eu percebo que meus filhos falam: esqueci como é sua cara, porque você não olha para nós. E é muito difícil, mas a gente vai tentando. Verônica, aproveitando o que você está falando, você teve experiências profissionais muito distintas, né, ao longo da sua vida. Né? Como a sua relação com o trabalho mudou, né, desde que você trabalhava como doméstica, né, até hoje, né, sendo uma empresária e produtora de conteúdo? E o pior de tudo veio antes do trabalho fazendo faxinas, porque eu fui operadora de telemarketing. Só quem viveu sabe. Exatamente. E no telemarketing a gente trabalha 6 por 1, e aí todo mundo fala: ai, 6 horas sentado, mó fácil. Não é mó fácil. E eu morava na periferia, então eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Trabalhava aqui pertinho e morava depois de Itaquera. Um rolê do cacete para chegar. E é muito difícil porque você aprende. E no final das contas, já tem uns 10 anos que eu saí do telemarketing, eu ainda como muito rápido, porque a gente tinha 15 minutos para comer. E eu consigo ficar muito tempo segurando a vontade de ir ao banheiro, porque também eu não podia ir no momento que eu quisesse. Então, é uma forma de perceber como o trabalho impacta no nosso comportamento com o passar do tempo. E depois, quando eu comecei a fazer as faxinas, eu tinha essa mentalidade de que eu precisava trabalhar 6 dias e folgar um só. E chegou um tempo que o meu corpo não aguentava mais. E eu fui percebendo, mudou muito a questão financeira. Eu ganhava muito mais fazendo faxinas do que atendendo o telefone. E eu pensei, depois de muito tempo, eu não preciso trabalhar 6 dias na semana. Então, com o tempo, eu fui trocando para 5, depois trocando para 4. E aí a minha vida mudou muito na questão de qualidade de vida. Mas o trabalho, ele faz com que a gente perca um pouco essa noção de separação de vida pessoal e de vida profissional. Pegando um gancho nessa questão de trabalhar 6 dias na semana, queria perguntar para a Renata, basicamente você acompanhou de perto o piloto da semana de 4 dias aqui no Brasil, né? Você coordenou basicamente esse processo. Quais foram os desafios e que resultados você consegue passar sobre o que foi esse trabalho? Bom, acho que o primeiro desafio é um pouco mentalidade, né? Um pouco do que a Verônica falou. A gente acredita que tem que estar 24 horas conectados, né? E produzindo. Então é uma mentalidade que a gente premia, que a gente valoriza. A gente ainda vê muitos gestores e falando que bom, olha, trabalhou até 10 horas da noite. É uma cultura que a gente ainda valoriza. Então esse foi o primeiro desafio que a gente encontrou. O segundo foi mostrar, para a gente trabalhar 4 dias por semana, a gente tem que mudar algumas coisas. Hoje a gente perde muito tempo, né? Reuniões longas, improdutivas, a gente fica muitas vezes distraído, a gente vive, né, numa mente divagante. Então como é que a gente começa a atuar de uma nova forma? Ser mais objetivo, ser mais prático, valorizar talvez essa eficiência, não o perder tempo e ficar até 10 horas da noite no trabalho, né? Então eu acho que o primeiro desafio foi realmente conscientizar as pessoas que dá para fazer diferente. E também acho que
perguntar por que a gente precisa ficar, por exemplo, no escritório das 9 às 6 todos os dias, 5 vezes por semana. É um questionamento que as novas gerações têm, né? Os jovens já perguntam isso, né? Até viralizou aquela menina que falou, minha vida acabou, eu tenho que trabalhar todo dia das 9 às 6. Alguém tem que contar, né? Geração Z, assim, esse por enquanto ainda é a realidade. Mas quando a gente começou a fazer o planejamento com 21 empresas aqui no Brasil, a gente começou a mostrar, dá para fazer diferente. Essa cultura workaholic, ela só tem nos adoecido. Altos índices de burnout, de ansiedade, de depressão, de solidão. A gente não é nem produtivo, não é nem saudável, mas também não é produtivo. Como é que a gente discute novos modelos de trabalho? E as empresas começaram a entender, tem que priorizar, não dá para fazer tudo, tem que ter uma nova forma da gente se comunicar, porque hoje o WhatsApp é 24 horas, a gente no final está escravo, né, um pouco dessa ideia, dessa cultura agitada. Meus amigos têm alguns que trabalharam na Suécia. Na Suécia, se chegar às 10 horas da noite, alguém improdutivo. No Brasil, não, é maravilhoso. Até teve aí, essa semana passada, um empresário falando, aqui todo mundo trabalha 15 horas por dia, as pessoas não dormem, trabalham no final de semana, achando lindo isso. E, na verdade, a gente está romantizando o adoecimento das pessoas. Então, está na hora, sim, da gente discutir. O Brasil está preparado para uma semana de 4 dias? Não está. Como é que a gente prepara? Como é que a gente une forças, discute novos caminhos, discute um futuro do trabalho que seja melhor para todo mundo? Porque do jeito que está, é injusto. Tem uns ganhando muito pouco. Tem uns, de repente, conseguindo algo e outros não. Está na hora da gente discutir algo que seja bom para as pessoas, bom para as empresas e para a gente como sociedade. Porque do jeito que está, e aí quando a gente pensa em mulheres, trabalham mais, tem vários turnos, tem uma desigualdade, né? A gente precisa discutir tudo isso, mas é possível. Estamos fazendo e temos esperança. Eu acho que o complicado nessa história, muitas vezes, é você trabalhar a cultura do empresário, né? Porque eu acho que eu venho do mundo corporativo também e entendo que muitas vezes a visão do empresário ela é muito obtusa nesse sentido. Acredita que o funcionário trabalha bem se ele estiver ali na frente, né? Tanto que a gente está tendo hoje muitas empresas, né, requisitando que os funcionários não façam sequer o trabalho híbrido, venham para dentro das empresas, e só que a pessoa está na sua frente não quer dizer que ela está trabalhando, que ela está produzindo, que ela está fazendo aquilo que supostamente é uma expectativa que ela estivesse fazendo. Então, acho que a gente vai ter... Eu acho muito legal o projeto e acredito que tenha muito sucesso e percebo que a gente vai ter um trabalho muito grande, todos nós aqui, né, toda a sociedade, para como que a gente trabalha essa cultura com o empregador, né, que é uma coisa bem, eu acho que é bem complicada nesse sentido. Natália, eu queria te perguntar, você está passando pela experiência de escrever um livro, né? Como você controla o seu ritmo de trabalho? Como é que você está organizando a sua vida, né? Apesar de ser um privilégio, né, você poder ter essa liberdade, como é que você está se organizando nesse sentido, respeitando essa questão do que é trabalho, do que é vida pessoal e outras atividades? Olha, eu não sei se controle é a melhor palavra, porque eu não controlo, gente, na real. Na verdade, eu intenciono. Isso foi uma coisa que eu aprendi esse ano também, que controle é diferente de intenção. A gente pode intencionar as coisas, a gente pode colocar intenção nas coisas, a gente pode até facilitar para que as coisas aconteçam do jeito que a gente gostaria. Mas isso é diferente de controlar. Tem um exemplo muito prático na escrita do livro. Eu não sei se alguém já passou por essa experiência de escrever um livro, mas para mim escrever um livro é entrar num carro para fazer uma viagem. Você sabe onde você quer chegar, mas você não sabe quanto tempo vai levar. Você não sabe se alguém vai te fechar no meio do caminho. Você não sabe se vai ter posto de gasolina no meio. Eu acho que pode ter gente que tenha experiências diferentes e com certeza tem. Mas para mim escrever um livro passa muito por esse lugar. E eu tô fazendo essa distinção entre intencionar e controlar, porque teve um dia que eu olhei para minha rotina e eu entendi que escrever todos os dias de manhã era o melhor para mim, era o que melhor funcionava para mim. Mas tiveram vários dias que eu sentei na frente do computador e não consegui escrever. Não saiu, assim. Tipo, eu fiquei ali sentada na frente do computador e eu sou a pessoa que fica sentada na frente do computador, não consegue levantar. E não funcionou, assim. E aí, por isso, a distinção entre intenção e controle, né? Eu intencionei, eu sentei na frente do computador, eu liguei o computador, eu abri a página de Word, eu me preparei para escrever, a minha casa estava silenciosa, e mesmo assim, não funcionou.
Então, o que eu tenho aprendido, assim, é me abrir para essas impossibilidades e para essas fechadas que acontecem no meio do caminho. E tenho tentado exercitar, gente. É realmente um exercício de autocompaixão. Porque seria mentiroso da minha parte dizer para vocês que eu não gostaria de chegar lá no destino em 6 meses, né? Mas aí passam 6 meses e aí chega o 7º mês e aí eu entendo que eu vou ter que continuar sentando na frente do computador para escrever, assim. E acho que isso está muito conectado com a minha primeira resposta, que também vem da compreensão de que a vida não é estática. Quando eu comecei a escrever esse livro, a minha vida estava num lugar. E aí, ao passo que eu fui escrevendo, a minha vida foi também se reorganizando. E aí, é sofrimento puro eu querer ficar atendendo um planejamento que eu tinha feito 7 meses atrás. Minha vida mudou, meu planejamento também tem que mudar. E eu acho que tem uma coisa de escrever um livro que também é um exercício muito, muito interessante, que é, ao passo que você vai escrevendo o livro, você vai entendendo o livro e você vai se entendendo também. E aí é um processão, assim, de você... por várias vezes no meio do livro eu perdi a minha voz, e quando eu perdi minha voz eu falei, cara, onde que eu tava com a cabeça? Aí volta de novo, aí você volta a escrever. Aí você lê o que você escreveu e fala, cara, mas não tem nada a ver isso, o que eu escrevi? Quem escreveu aqui pra mim que não tem nada a ver com o que eu escrevi? É isso, eu acho que escrever um livro e viver, tá tudo na mesma coisa, né? Tá disposto a se perder e se reencontrar e falar por que eu me perdi. E é isso. E tá tudo certo, é um exercício de autocompaixão mesmo. Não tem outro caminho para mim, assim, que não esse. A contracultura, né, dos anos 60, ela desafiou a gente em relação às formas tradicionais, né, tanto de reconhecimento social, né, tanto a rejeição, né, dos valores conservadores, né, materialistas da sociedade de consumo, como novas formas de expressão, né? Então, eu acho que a gente traz um pouco essa questão dessa mudança de valores, a contracultura dos anos 60, a gente está falando 60 anos depois, a gente ainda tenta emplacar uma semana de 4 dias dizendo, olha, dá para ser produtivo lidando com o tempo de outro jeito. E isso também trouxe uma questão que a gente vive hoje, né, que essa crença que o trabalho deve ser um grande propósito na vida da gente. Acho claro, se a gente consegue ter vincular o trabalho ao propósito, isso é maravilhoso, mas a gente sabe que isso não é uma coisa tão simples assim, né? E fica a pergunta para vocês três, assim, às vezes o trabalho não pode ser só trabalho? Eu acho que quando o trabalho é só trabalho, é muito mais fácil em alguns aspectos, porque eu acho que as coisas ficam menos misturadas. Eu acho que você escolher com o que você quer trabalhar é um privilégio. A maior parte das pessoas do Brasil não tiveram essa chance de poder escolher. Mas eu acho que quando o trabalho vira a propósito, as coisas vão se misturando, né? A sua vida vai se misturando, o significado que você vai dar para a sua vida vai se misturando nisso. E aí eu acho que é muito mais difícil colocar contorno nisso. Acho que é muito mais difícil colocar a borda mesmo, né? Parece que tudo a sua vida vai virando uma coisa que você tem que fazer para ser remunerado e para dar sentido à sua vida. Eu trabalho com o que eu escolhi, é um privilégio e eu sou apaixonada por isso, assim, né? Mas acho também que... não. Ai, posso falar, gente? Na verdade, eu tenho um pouco de desconfiança com essa palavra de propósito. Eu não sei, eu tenho um pouco de desconfiança, assim, com essa ideia que as pessoas atribuem a propósito. Teve uma vez que eu ouvi uma história que eu achei maravilhosa. Aí, só para ilustrar porque eu tenho essa desconfiança. Eu vi essa história no podcast Mamilos, e era acho que era um rapaz que estava pesquisando sobre propósito, e aí ele foi para um hospital, e aí tinha uma senhora que trabalhava na UTI de um hospital. E aí essa senhora, toda vez que ela ia limpar o quarto da UTI, ela mudava os quadros de lugar. E aí, e ela era muito apaixonada pelo trabalho dela, ela gostava muito desse trabalho, e aí um dia foram perguntar para ela, mas por que a senhora muda os quadros de lugar? E ela disse, porque eu acho que se eu mudar as imagens, vai ajudar ele a acordar. E essa história me tocou muito, porque eu acho que essa senhora colocou um propósito no trabalho dela. Mas não quer dizer que esse é o propósito da vida dela, entende? Eu gosto mais dessa interpretação, assim, de você colocar
um propósito nas coisas que você faz, porque eu acho que aí você universaliza a ideia de propósito, né? Porque daí propósito não é só para quem estudou, ou para quem fez uma faculdade, ou para quem seguiu uma vida acadêmica, mas eu acho que propósito para mim tem mais a ver com intenção. Qual é a intenção que você coloca em cada coisa, o quanto aquilo te faz bem, porque aí ela se realiza, porque para ela vai mexer na vida do paciente ali, e o quanto ela está intencionando que ele acorde. No fim, para mim, é isso, sabe? A gente cresce também com uma coisa de... Meus pais falavam, o trabalho dignifica. Mas, ao mesmo tempo, meu pai falava, lá vou eu pra guerra. E eu pensava, cê é louco, o cara tá indo pra guerra todo dia, que negócio insuportável. Mas a gente também, quando cresce, escuta assim, eu sou tal coisa. E, pô, toda vez que eu vou me descrever, eu falo, eu sou a Verônica, eu gosto de chamate, eu escuto Ramones. Depois eu lembro, eu sou comunicadora também. Então, é muito difícil a gente separar essas coisas. A gente vê que quem está no mundo corporativo é meio que obrigado a conviver com aquelas pessoas e aí fala, os meus amigos são amigos do trabalho. Nem gosta daquelas pessoas realmente, tanto que na hora que fala, vai ter um happy hour, fala, eu já passo o dia inteiro com essas pessoas, depois eu vou sair com elas. Você é louco, pra que isso? Então, e, inclusive, só casa com alguém da empresa, porque ela não tem outra vida lá fora. Então, ou você encontra alguém dentro do trabalho, ou você vai ficar sozinho. Eu acho muito complicado quando você não consegue separar essas duas coisas. E com relação ao propósito, eu dou muita risada que o meu propósito, ele me descobriu porque eu estava viajando na maionese e eu não conseguia entender. Mas quando eu comecei a produzir conteúdo falando do meu dia a dia de faxina e me disseram que as pessoas começam a dar importância para aquilo que elas fazem e elas entendem o valor do trabalho delas a partir de uma outra pessoa falando, eu sou faxineira, é um puta trabalho difícil, mas eu gosto do que eu faço e eu sou muito boa no que eu faço. E aí as pessoas pensam, nossa, como assim? Porque a primeira coisa que eu ouvi quando eu comecei a trabalhar foi, é impossível alguém gostar de lavar uma privada. Eu falei, mas você nunca me viu lavando uma privada? É a melhor privada lavada da história desse país. E aí a pessoa, ela desconfia, mas depois ela percebe e fala, pô, hoje o meu propósito é fazer com que as pessoas se identifiquem. E não estou falando só com a faxineira, eu estou falando com todas as pessoas. Então, eu já ouvi de uma menina que ela não fazia nada. E ela vende cosmético por revista. E eu falei assim, mas se você não vendesse esse batom para mim, eu não ia ficar gata na hora de me apresentar para outras pessoas. E se bobear, eu posso arrumar um boy bonitinho para beijar com esse batom. Então, é você que tá me proporcionando isso. E ela pensou tanto sobre isso que hoje ela fala assim, pô, eu sou revendedora. Então, é a gente conseguir entender e buscar um propósito que não vai... sei lá, eu não cresci, quero ser o unicórnio da minha startup, não sei o quê. Unicórnio não existe, 2 é um cavalo com chifre. Você quer ser um cavalo com chifre? Não faz sentido na minha cabeça. Bom, eu penso, se a gente não é herdeira, a gente vai trabalhar mais de 100 mil horas na vida. Então, assim, com a semana de 4 dias, talvez menos, gente. Torçam para dar certo. Mas eu acho que o trabalho... A gente tem essa ideia, talvez, como sociedade, quando eu penso, vejo meus avós, meus pais, assim, eu vou trabalhar muito e um dia eu vou ser feliz, né? Então, eu vou trabalhar minha vida inteira e quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. E, na verdade, a pessoa muitas vezes se aposenta, fica de pijama triste, né? Não consegue nem viver o que ela esperou tanto. Então, eu acho que o trabalho não precisa ter um propósito nobre, grandioso, extraordinário. Você não precisa ser, né, a Madre Teresa de Calcutá. Mas eu acho que tem que trazer sentido para a vida. Eu acho que a gente tem que encontrar no nosso dia a dia sentido, realização, boas relações, né? Não precisa ser melhor amigo, mas assim, também não dá para viver num lugar que o ambiente é tóxico, que eu me sinto abusado, que tem assédio, que eu odeio o que eu faço. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso e pensar como é que eu posso melhorar a minha vida no trabalho? Porque também a gente realmente coloca esse mito do propósito como se fosse algo muito grande. E, na verdade, eu acho que o propósito é eu ser uma pessoa melhor, impactar pessoas, fazer o meu trabalho, chegar em casa e descansar. Tem que ter esse equilíbrio, né? Não é só viver para o trabalho, mas acho que tem que trazer sentido, acho que tem que trazer realização também. Só lembrando, quando você fala da questão, as pessoas colocam a expectativa na aposentadoria. Só lembrando, o termo aposentadoria, ele significa, né, aposentar-se significa aquele que vai para o aposento.
Então você sai, a origem do termo aposentar-se é justamente aquele que sai da sociedade, porque se a gente vive, né, como disse o Byung-Chul Han, né, não sei se a pronúncia é assim, os coreanos que me perdoem, mas da sociedade do cansaço, que ele trabalha justamente isso, né, a questão da produtividade, etc. Se a gente vive uma sociedade e a gente é identificado, né, como a Dandara falou na abertura, como a gente é identificado pelo trabalho, normalmente você fala o nome, vírgula, a profissão, né? Ou então apresenta alguém, né? Essa é a Renata, né? Palestrante, né? Enfim, eu acho que quando a gente sai do mundo do trabalho e aposenta-se, ou seja, você vai para o aposento, você sai da sociedade, você perde a identidade, né? Isso é uma questão muito complicada, porque eu acho que dentro desse processo, quando a gente trabalha esse conceito, né, do que é atividade, do que é o trabalho, e tem muito essa ideia do happy hour, né? Ou seja, eu só vou ser feliz depois do trabalho, como eu consigo trazer essa felicidade para dentro? Nesse sentido, Renata, eu queria te perguntar, você estuda sobre felicidade corporativa, né? O que você considera mais importante para que no ambiente de trabalho você tenha alegria, né? Você tenha, né, prazer para quem está ali, né? Como que você sugere que exista uma conexão com da realidade do trabalho com a felicidade? Legal. Bom, e até complementar, Edson, que eu nem sei se a gente vai se aposentar no Brasil, né? Então não esperem isso. E um outro ponto importante. Foi feita uma pesquisa com pessoas que ganharam um salário sem trabalhar. Parece o emprego dos sonhos, né? Eu fico em casa, curtindo a vida, vendo Netflix e não trabalho e ganho o meu salário. E no final as pessoas ficaram super infelizes. Porque eu acho que essa ideia de que eu preciso ser feliz, né, na praia, tomando corona, muitas vezes é algo utópico. Primeiro eu queria falar um pouco o conceito da felicidade. Felicidade não é a vida perfeita, não é a gente ter tudo. Na verdade, a gente até são grandes mitos da felicidade. Felicidade tem a ver com um pêndulo entre prazer e propósito. Eu ter momentos hedônicos, divertidos, alegres, mas também ter uma vida com significado. E quando a gente pensa nisso, então o trabalho ele pode ser fonte de felicidade na minha vida. Hoje a gente estudando felicidade corporativa e discutindo isso nas empresas, tem 3 principais aspectos. Por muito tempo se acreditou que bastava um ambiente bonito para as pessoas serem felizes no trabalho, né? Tobogã, ping-pong, piscina de bolinhas. Gente, ninguém acorda feliz depois de um ano porque tem um tobogã na empresa. A pessoa nem lembra que aquilo existe, né? O chefe gritando e a pessoa no tobogã, não adianta. Então a gente começa a entender que felicidade no trabalho não é um tema do RH, não é um tema só de uma área. É, na verdade, 3 grandes aspectos. O primeiro deles tem a ver com o próprio trabalho, de eu gostar do que eu faço, de eu me sentir realizado, de eu encontrar sentido nas atividades, de eu, de repente, mudar o que eu faço para, de fato, redesenhar meu trabalho para gostar mais. O segundo aspecto tem a ver com as relações. Um ambiente que eu não tenha medo, que eu me sinta segura, que eu tenha boas relações, que não tenha abuso, assédio, né? Isso deveria ser o óbvio do óbvio, mas ainda não é, né? Mesmo em 2024, a gente ainda vê ambientes com muita falta de segurança psicológica. E o terceiro aspecto é qualidade de vida. Ninguém mais aqui quer viver para trabalhar. Eu acho que a gente aqui, que está aqui discutindo isso, tempo a gente acreditou que o trabalho era tudo na vida. Eu acho que aqui ninguém mais tem tatuagem, né, da empresa, logo da empresa, acho que não, né? Então a gente começa a entender que qualidade de vida é algo super importante. Então, para a gente ser feliz no trabalho, eu preciso de algo que me realize, que me traga sentido, que eu tenha boas relações, um ambiente de segurança psicológica e, no final, qualidade de vida. Verônica, quais os principais desafios que serviços como trabalho doméstico, pegando um gancho no que a Renata está dizendo, enfrentam hoje no Brasil, né? É possível ser feliz nesse tipo de trabalho? E em quais outras medidas podemos pensar, né? A semana de 4 dias funcionaria, né, para o trabalho doméstico? Ela funcionaria quando a gente tiver esse trabalho reconhecido e valorizado. Então, eu não consigo imaginar uma pessoa que ganha R$50 numa diária, em que ela chega para trabalhar às 7 horas da manhã e fica até às 5 horas da tarde limpando a casa dos outros, ela não vai nunca pensar em trabalhar 4 dias. Ela, inclusive, pede, pelo amor de Deus, para trabalhar no sábado e no domingo. E aí, quando chega o dia em que ela tem para descansar, ela tem que limpar a própria casa. Então, é muito difícil pensar nesse tipo de coisa. Eu tive a sorte de trabalhar na casa de pessoas que me viram pelas redes sociais, então elas se identificavam comigo de alguma forma, porque, para quem não sabe, eu fiz um anúncio
anúncios baseados em cultura pop. Então, eram cartazes de Star Wars, Orange is the New Black, coisas que o Bill, coisas que eu me identificava. E fiz um texto dizendo que aquilo era o meu trabalho e que eu tinha orgulho dele e quem eu era. Eu sou uma pessoa que as minhas tatuagens são filmes, bandas, coisas que, tem uma paçoca, mas são coisas que são importantes na minha vida. E hoje eu tenho uma vassoura e um rodo também tatuados. Então, eu queria que as pessoas primeiro me conhecessem, para depois me chamar para entrar na casa delas. E aí era essa troca. Eu tinha muito respeito por aquilo que eu fazia e eu exigia que essas pessoas me respeitassem de volta. E isso aconteceu em 98% das vezes. Então, eu consegui chegar no meu momento de trabalhar 4 dias na semana, mas porque também eu equilibrava com o trabalho de comunicação nas redes sociais. Então, é lógico, você não vê outras faxineiras fazendo publi. Então, fica mais difícil para que elas consigam alcançar esse tipo de lugar dentro da profissão. Mas eu me lembro de a primeira cliente de faxina que fez o almoço e ela falou assim, eu estava tão ansiosa para você chegar aqui que eu fiz uma comida da minha terra. E ela tinha feito um arroz com pequi, umas coisas, e eu nunca tinha comido aquilo. E eu sentei para almoçar junto com ela e chegou um momento que eu não conseguia falar uma palavra. Eu estava totalmente absorta naquele momento e eu pensei assim, minha avó trabalhou 33 anos na mesma casa e ela nunca comeu a mesma comida que a patroa dela. Ela tinha um frigobar onde ela podia colocar as coisas dela e comer uma comida diferente num ambiente diferente. Minha avó comia sentada do lado da máquina de lavar num banquinho. E naquele momento, só teve um momento que eu fechei o olho e pensei, vó, eu queria que você estivesse aqui para ver isso. A minha avó morreu antes de ver esse tipo de tratamento. Então, é muito difícil pensar que todas as pessoas que trabalham com faxina vão chegar e falar, eu sou muito feliz no meu trabalho. Inclusive, do meu último post falando sobre faxina foi justamente sobre 2 faxineiras que trabalham para pessoas famosas e que sofreram abusos absurdos, de pessoas que são altamente conhecidas, admiradas, e aí você pensa, progressista até a página 2. Então, é difícil a gente acreditar. E eu já fiz faxina para pessoas que têm. Você pode ter o quadrinho do Che Guevara, o quadrinho da Frida Kahlo, você pode ser tudo isso que você fala nas redes sociais e depois você vira para a pessoa que limpou a sua casa e fala, seu elevador é aquele. E me manda descer por outro elevador porque eu não posso andar junto com ela. Aí fica difícil. Natália, a gente diz muito, né? Dizer que está na correria, né, se tornou um jeito de ficar bem na fita numa sociedade ultracapitalista, né? Você já sentiu que estava trabalhando mais, gastando toda a energia que tinha no trabalho por conta dessa autocobrança? Edson, tem uma história tão maravilhosa disso. Eu lembro que eu fui estudar jornalismo na faculdade, né? E imagina, gente, eu vim de uma família de classe trabalhadora, né? Que eu imagino que todos aqui são também. E da família do meu pai, a primeira a entrar na faculdade, da família da minha mãe, a segunda geração a conseguir acessar a faculdade. Então, assim, eu fui com sangue no olho. Falei, cara, esse bagulho tem que dar certo. Não tem opção de não dar certo. Eu vou me formar, eu vou trabalhar na área, é isso, não tem conversa. Eu vou fazer um negócio dar certo. E fui assim, tem um pano de fundo aí também, que meu pai é muito a pessoa do trabalho. Então, filha de Antônio, Natália né? Tinha muito para onde sair. E aí, gente, foi assim, foi ótimo dentro do meu plano, porque deu certo. Entrei na faculdade, comecei a estagiar muito cedo. Fui fazer um estágio, meu último estágio foi numa emissora de televisão. E aí eles não tinham como me contratar, porque não tinha vaga. Só que aí meu chefe me indicou para um dos maiores jornais do Brasil. Falei, caralho, cara, meu primeiro emprego como formada é nesse jornal. Sabe quando você entra no lugar e você fala, eu nem achava que era possível trabalhar aqui? Eu tava muito orgulhosa, sério, assim. Tava muito feliz, cara, eu tô honrando quem eu fui, quem eu nasci, da família que eu nasci. Tava muito feliz de dar orgulho pros meus pais, enfim, tava muito, muito feliz. Só que era meu primeiro emprego formada. Eu tinha conhecimento da faculdade, eu não sei como que é na área de vocês, mas em jornalismo, acho que quase em todas as áreas, você aprende fazendo, né?
tem ali uma teoria que é muito importante, mas muita coisa você vai aprender fazendo. E aí entrei na emissora, e no jornal, fui trabalhar na rádio desse jornal. E eles não tinham vaga para me colocar. Eles queriam aproveitar, eles queriam me colocar lá, só que eles falaram, a gente só tem uma vaga. E essa vaga é como coordenadora de um jornal, que era o principal jornal da manhã. Como se fosse, sei lá, era uma espécie de Fantástico do domingo deles, só que era um jornal diário. E eu falei, não, tá ótimo, onde vocês me colocarem eu faço. Se vocês quiserem que eu faça malabarismo, eu faço também. O que vocês pediram para eu fazer, eu faço. Estava muito feliz. Só que aí, no primeiro dia que eu fui pro trabalho, as pessoas começavam a me olhar, tipo assim, nossa, coitada, cara, olha a pedreira que ela pegou. Daí eu comecei, mano do céu, e agora, né? Fui descobrindo, indo trabalhar, que era uma função muito ingrata, porque era para ser produtora de um jornal de hard news. Então, era basicamente, eu chegava lá, acordava 4h30 da manhã, chegava no jornal, chegava na rádio, abria o jornal, aí tava lá, secretário de transportes diz que vai aumentar a tarifa. Aí eu tinha que chegar na redação, achar o telefone do secretário de transporte, ligar para ele e colocar ele no ar. Assim, gente, 5h da manhã, tanto que um dos secretários, que era o Jurandir Fernandes, ele me chamava de meu despertador, porque eu ligava para ele todo dia de manhã. E assim, depois de 1 ano e meio, comecei a adoecer, né? Porque eu acordava 4h30 da manhã, era um horário que não tinha ninguém acordada. Eu tentava ir no cinema, nessa tentativa de equilibrar a gangorra. Chegava no final do dia no trabalho, ia no cinema. Cara, 5 minutos de filme, eu tava dormindo. A minha vida virou função do trabalho. E eu comecei a chegar à conclusão de que eu precisava pedir demissão. Falei assim, cara, eu não vou dar conta de trabalhar mais aqui. Eu tô adoecendo. Eu lembro muito de uma sensação de que eu chegava na rádio e era como se tivesse um caninho na sola do meu pé, que toda a minha energia era drenada por esse caninho, assim. E aí eu comecei a adoecer. Teve um dia que eu estava no metrô e aí eu tive uma crise de ansiedade, assim, comecei a adoecer. E aí eu comecei a pensar na possibilidade, cara, eu vou pedir demissão, vou encontrar outro trabalho. Mas aí era muito difícil para mim me imaginar, isso é muito vergonha de dizer, mas eu vou dizer, era muito difícil me imaginar chegando numa roda de amigos e de alguém me perguntar, Nath, onde você trabalha? E eu não falar onde eu trabalhava, porque o crachá da empresa, saca? Sabe aquelas pessoas que esquecem o crachá no metrô? Assim, eu queria muito que as pessoas me reconhecessem como aquela pessoa que trabalhava naquele lugar. E aí virou um conflito interno para mim, que era, ou eu salvo minha saúde, que está fora desse lugar, que é sem esse crachá, que é sem essa função, que é sem esse trabalho, ou eu fico nesse trabalho, salvo o meu crachá, mas fico sem a minha saúde. E aí foi uma decisão muito, 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 muito difícil. Eu levei, acho que, uns 6 meses para conseguir decidir. E eu lembro de muitas vezes conversar com minha mãe, chorar, assim, e ela falava, Natália, então pede demissão. E eu não conseguia explicar para ela, mas como é que eu vou abrir mão desse crachá? Que, claro, o crachá é sempre um lugar simbólico, né? Porque é o que a Renata falou. O trabalho, você é reconhecida pelo seu trabalho. Tem um valor em você dizer, eu trabalho em tal empresa, né? A gente pode questionar tudo isso, problematizar, mas tem um valor. E aí foi depois de 6 meses, consegui chamar a minha chefe numa sala. Eu lembro de ter pesquisado no Google como pedir demissão, porque até então eu nunca tinha pedido. Né? Eu era a pessoa do trabalho, fui com sangue no olho, eu queria fazer dar certo. E aí eu lembro dela ter falado, mas e se a gente te mudar de cargo? E se a gente te promover? E se a gente te tirar desse jornal? E demorou muito tempo, mas eu entendi que não dava mais, porque era também acho que foi uma junção de tudo, né? Da cultura da empresa, da minha postura na empresa. E aí eu consegui pedir demissão, assim. Mas eu nunca me esqueço desse conflito, assim, do crachá e da saúde, assim. E eu acho que, de verdade, que às vezes a vida bifurca e a gente tem que fazer uma decisão. Para muitos de nós, a decisão vai ser: eu vou segurar até onde der, mas eu vou continuar mandando currículo. E aí, quando aparecer uma outra oportunidade, eu vou. Mas é muito importante ficar atento nessa bifurcação. Tem uma frase que eu amo muito e que na época me guiou muito. Qual é o preço que você paga por aquilo que você ganha?
Naquela época, o preço que eu pagava era a minha saúde. E desde então eu fico muito atenta assim, nessas bifurcações que a vida dá, porque são 2 chefões, né? Eu ia até complementar, Natália, que outro dia eu fui dar aula numa universidade e a aluna me falou: nossa, acho muito cafona ser workaholic. E eu achei tão bonitinho, né? Eu penso assim, as pessoas criticam a geração Z, não quer trabalhar. Quer trabalhar, mas quer trabalhar de outra forma. Por que precisa ser? Para eu gerar resultado, eu preciso custar minha saúde mental, meu bem-estar, minha felicidade. Então, quando a gente fala disso, eu acho que está na hora da gente, de fato, as pessoas sempre me perguntam, tá correndo, né? Daí eu falo, não tô. Eu não tô, eu justamente escolhi hoje não correr o tempo todo. Então, como é que a gente começa a parar de romantizar esse lugar, estou correndo, não tenho tempo, estou muito ocupada, e começa a mostrar que não precisa ser assim. Dá para ser produtivo de uma forma saudável, as empresas podem gerar resultado de uma forma mais humana, mais empática, mais saudável, mas a gente precisa parar de romantizar e achar cafona workaholic, acho lindo. Então, geração Z, continuem, né, fazendo essa provocação pra gente. Isso me lembrou aquelas pessoas que o nome delas é acompanhado do nome da empresa. Então é a fulana da, não sei o que lá. Eu sempre tive medo de alguém me chamar de Verônica da empresa tal. E tem pessoas que elas perdem a identidade delas. Então uma amiga minha, quando ela foi mandada embora, nós trabalhávamos numa seguradora e tudo para ela era... Eu tinha medo dela tatuar o logo da empresa, inclusive. Eu achava que um dia ela ia chegar lá com o logo no braço, assim, felizona. E quando ela foi mandada embora, foi isso. Ela falou, não sei o que fazer. A minha vida se resume àquele lugar. E é muito preocupante pensar nisso, porque é romantizar o trabalho de um jeito que não faz muito sentido. E tatuou o logo da empresa? Não, acho que não, mas ela é o tipo de pessoa que faria. Essa questão do sobrenome corporativo, né, que como a gente acaba chamando, ela é bem complexa, né? Porque uma hora vai dar divórcio, né? Então, de algum lado... Nem existe mais aquele povo que trabalha a vida inteira no mesmo lugar. É muito raro. Ainda tem, mas é muito raro. Não é mais como era 30 anos atrás, por exemplo. E eu acho que é interessante a gente pensar que a gente está sempre respondendo a uma cultura, né? O indivíduo, ele não é só, nunca é só, né? Ele está sempre respondendo a uma cultura, ele está sempre respondendo a uma construção, né? E aí, por isso que toda mudança precisa ser coletiva, né? Porque o indivíduo ele até pode falar assim, cara, eu não vou mais vestir a camisa da empresa, mas ele vai continuar tendo trabalho se ele não vestir a camisa da empresa? Se ele quebrar e ter burnout, ele vai continuar? Eu acho que ninguém trabalha por excesso, por gosto. Acho que se a gente pensar, ninguém, trabalha excessivamente porque, nossa, que delícia trabalhar. É porque, de modo geral, as pessoas precisam e porque elas também aprendem. Acredita nesse mito. E também porque elas também são convencidas de que, acho que todo mundo já ouviu isso. Se você sair, tem 3 no seu lugar. Né? No telemarketing, a gente falava que era igual um motoboy, porque todos os dias em São Paulo morrem 2 motoboys por dia em acidentes. E, ao mesmo tempo, começam 3 ou 4. Então, eu me lembro de uma chefe que falava assim, se você não trabalhar direito, você vira um motoboy. Se você morrer, tem outro no lugar. E vai entrar outro no seu lugar. E por isso que eu acho que é importantíssimo esse tipo de conversa com as empresas, né? Porque o indivíduo só vai ter liberdade para decidir voltar mais cedo para casa para ficar com a família se a sobrevivência dele da empresa não estiver em jogo. Senão, o indivíduo pode mudar, mas ele vai estar sempre respondendo a uma cultura empresarial que força ele a ficar mais. Isso me lembra também, a gente falou do Byung-Chul Han, né, também na Sociedade do Cansaço, que ele fala que o excesso de trabalho, né, e de desempenho agudiza-se, né, torna-se mais agudo, né, numa autoexploração. Né, assim a gente acaba entrando um pouco nesse rumo. A gente está na reta final aqui, eu vou ter uma pergunta também aberta para todas vocês. Né? Sem cair em fórmulas mágicas, acho que isso já foi falado um pouco aqui, mas, em geral, sem cair em fórmulas mágicas ou tentar apontar um caminho certo, a gente sabe que não existe, vocês têm dicas para melhorar esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal? Eu não sei, gente. Eu acho que o que eu posso partilhar e que para mim fez muito sentido e que para mim abriu um caminho, né? E aí a gente vai caminhando e vendo se faz sentido, é trazer essa imagem da gangorra mesmo, né? Então, assim, como é que eu posso levar a gangorra para o outro lado? Eu continuo trabalhando o mesmo tanto que eu trabalhava antes,
mas eu consegui entender que jogar a gangorra pro outro lado é fazer um dia de jogos com os meus amigos em casa, é cozinhar. Inclusive, tem uma imagem que eu gosto muito. Eu não sei se vocês lembram, mas nos anos 90 era obrigatório ter uma caixinha de primeiros socorros dentro dos carros. Vocês lembram disso? E eu lembro que meu pai, uma vez... Eu era criança, meu pai chegou com essa caixinha de primeiros socorros. Essa imagem ficou muito forte na minha cabeça. Aí, num dia que eu tava muito cansada, assim, porque a Natália profissional tava batendo todos os recordes e tal, eu tava muito cansada, eu falei, cara, eu preciso saber o que eu coloco na minha caixinha de primeiros socorros para resgatar essa Natália. E aí eu entendi, aí eu fui colocando várias coisas nessa caixinha de primeiros socorros. Então eu coloquei passar o dia no parque, coloquei cozinhar, coloquei jogar jogos, coloquei ler, coloquei tomar sol na varanda. Então, eu acho que isso é muito importante também, né? Fazer uma lista das coisas que trazem a gente de volta pra gente. Criar a nossa caixinha de primeiros socorros, porque às vezes quando a gente está muito exausto, a gente não consegue nem pensar o que a gente gostaria de fazer. E a gente tendo claro isso, cara, o que me volta pra mim? Aí a gente vai lá na nossa caixinha de primeiros socorros e tira uma coisa de lá, sabe? Pra mim isso é uma coisa que ajuda muito. E sempre trazer essa imagem da gangorra, né? E lembrar também que a vida não é estática. Qualquer tentativa de manter a vida equilibrada, a gente se desequilibra. Tem uma frase da Monja Coen que eu gosto muito, que ela fala que equilíbrio é como andar de bicicleta. Você só consegue alcançar quando você está em movimento. Eu acho isso muito lindo, né? Porque é isso, a gente só vai se equilibrar em movimento. Mas aí a gente pega a bike e leva a caixinha de primeiros socorros para o passeio. Eu acredito que a gente, levando em consideração o que a gente estava falando sobre propósito, eu já falei em algumas outras entrevistas que eu tenho o propósito de ser uma mulher descansada. Porque a gente está sempre correndo, e eu gostaria de ser uma pessoa mais descansada agora. Não quero me aposentar para ser uma mulher descansada. E justamente porque a gente também não sabe se vai se aposentar ou não. E eu, como mãe de 3... vou começar uma reforma agora e tenho as questões do trabalho nas redes sociais, eu decidi fazer uma coisa que me dá um pouquinho de acalanto, que é as férias de 1 hora por dia. Então, todos os dias eu tiro uma férias de 1 hora por dia e tento fazer algo para mim, que nem que seja tomar sol um pouquinho, fazer alguma coisa, ir até o Sesc, fazer um lanche, mas todos os dias eu tento tirar pelo menos 1 horinha em que eu não estou correndo atrás de criança. Minha filha aprendeu a tirar roupa e sair correndo. E aí, todos os dias eu tenho que sair correndo, meu cardio é correr atrás de uma criança de 3 anos. E é isso, eu tenho 43 anos de idade, eu não quero surtar e que o meu corpo desabe por conta do trabalho. Então, eu acho que a minha forma de encontrar esse equilíbrio é 1 hora por dia. Às vezes pode ser não fazer nada, pode ser deitar no sofá e ficar tipo, vida, é isso. Eu ia concordar até com a Verônica, e mais do que só 1 hora por dia, as pausas, desde micropausas, 5 minutos entre as reuniões, 10 minutos entre uma atividade e outra, já te ajudam a recuperar um pouco desse estresse, né? O problema não é o estresse, mas é essa não recuperação do estresse. E aí eu falo sempre para as pessoas, não tenho tempo para nada. Entrou no Instagram hoje, não você que trabalha com Instagram, mas a maioria, assim, entrou no Instagram hoje, entrei, quanto tempo você ficou? Então, esse não ter o tempo para nada tem muito a ver com priorização também. E o descanso não é só chegar no final do dia, ligar Netflix e ficar parada, né? Tem muito a ver com atividade mesmo. O que eu escolho, né? Então, cuidar mais das relações, fazer um exercício físico, ter as micropausas, né, para respirar, para fazer algo que eu goste. Então, a gente precisa começar a entender que felicidade não vem da vida perfeita, esse equilíbrio não vai acontecer do nada. É preciso intenção. Para mim, essa é uma palavra-chave. E é preciso intencionar um descanso, é preciso intencionar um momento de prazer, é preciso intencionar cuidar das relações. A Ana Cláudia Arantes, né, médica de cuidados paliativos, ela fala, os maiores arrependimentos da vida de quem está morrendo não é não comprei o carro importado, não tive a bolsa que eu queria, não trabalhei tanto, tem a ver com as relações, com quem a gente se conecta, com os momentos que a gente realmente vive experiências. E aí a gente está aqui numa casa que está falando justamente isso. Vamos viver o offline, porque a gente hoje
é a sociedade mais solitária, mais triste, deprimida, e a gente está 24 horas conectados, como se isso fosse trazer alguma coisa. Então, vamos intencionar, cuidar mais da gente para que a gente possa, de fato, encontrar esse equilíbrio. E priorizar, gente, não dá para fazer tudo. Escolham, né, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Não precisa o tempo todo, né, responder todos os WhatsApps na hora também, que parece hoje esse mundo urgente. Então, acho que tem muito a ver com esse olhar de eu não quero viver nesse mundo urgente, eu quero viver num mundo mais slow e tá tudo bem. Eu vou abrir para perguntas, para 2 perguntas. Só um ponto que você colocou, essa questão de priorizar, só lembrar uma coisa. Prior é primeiro. Então, prioridade nunca tem... é uma palavra que não pode ser utilizada no plural. Né? Assim, se eu tenho... é uma prioridade. Então, a gente fala, quais são as suas prioridades? Ou essas são as minhas prioridades? Isso não existe. Prior é primeiro. Né? Então, eu só tenho uma. Se 3, 4 estão em primeiro lugar, eu não tenho uma no primeiro lugar. Mas eu queria abrir para perguntas. Oi, bom dia, gente. Eu sou a Vivian. Eu queria perguntar, acho que principalmente para a Renata, primeiro, como que estão sendo os resultados das experiências com a semana de trabalho de 4 dias com as empresas? Que tipo de perfil de empresa está topando fazer essa experiência? E também, acho que para todo mundo também quiser responder, como a gente faz para trabalhar essa cultura dos empresários para também mudar essa mentalidade? Perfeito. Bom, os resultados estão ótimos, então isso traz uma esperança da gente continuar trabalhando no tema. Foi bom para a empresa, então a gente vê aí redução de rotatividade de funcionários, de licenças médicas caíram, a produtividade aumentou, o engajamento. As pessoas, de fato, elas se comprometem mais. E quando a gente olha saúde mental e bem-estar, obviamente, melhores todos os índices, né? As pessoas mais felizes. Eu ouvindo um pouco, conversando com as pessoas, elas falam, eu voltei a viver. Eu falo, gente, algo tão simples, eu voltei a viver, de ter uma sexta-feira, toda sexta-feira em casa. Outra pessoa falou, nossa, eu consertei a máquina de lavar que estava sei lá quanto tempo parada, eu faço um churrasco com os meus pais agora toda semana. Mas sabe o que é engraçado? A gente tem culpa. Até as empresas que deram, as pessoas sentem culpa de, será que eu não deveria estar trabalhando? O que meu filho vai achar de eu não trabalhar? Então é engraçado, a gente ainda tem que mudar muito a mentalidade. Mas quando a gente olha resultados excelentes, como mudar a cabeça também do empresário de que é bom? O modelo que está é insustentável porque as pessoas estão adoecendo, elas não estão produtivas. Saiu um novo relatório aí da Gallup falando somente 23% das pessoas estão engajadas no trabalho. Não é que está todo mundo produtivo, engajado, motivado. As pessoas estão trabalhando muito, mas cansadas, exaustas. A gente tem falado muito nas empresas que a sustentabilidade humana é essencial para a sustentabilidade dos negócios. Pessoas exaustas, pessoas doentes, pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, solitárias, com burnout, elas não vão gerar resultado. Então, quando a gente fala de uma semana de 4 dias, e eu não acho que é o único modelo, a gente está falando só de precisamos buscar modelos mais sustentáveis, mais flexíveis e que sejam mais saudáveis e que no final são melhores para as empresas também. Então, eu trabalho muito com grandes empresas também, e aí a gente fala, eles não fazem isso porque são muito bonzinhos, eles sabem que no final é bom cuidar de pessoas. Então, quando a gente ainda vê um líder que fala, é preciso trabalhar 15 horas, eu penso, no curto prazo ele vai ter resultado, a longo prazo não. Então o caminho é mostrar que a gente precisa sim colocar as pessoas no centro dos negócios para gerar inclusive resultados de negócios. Eu acho que os divertidamente só funciona nas primeiras 4 horas, depois todas as outras que você faz na empresa não rende. Das 8 horas trabalhadas, a gente produz 2 horas e 23 minutos. Nossa, então, eu ainda joguei 4, achei que era mais. Pois nem 4 a gente chega. Isso, os britânicos, nós brasileiros, eu nem sei, mas enfim, é um pouco isso. Como é que a gente discute novos caminhos, novos modelos que vão ser melhores para todos, para a gente como sociedade, eu acho. Olá, tudo bem? Eu sou a Fabiana. Na verdade, eu tenho 2 questões. A primeira, a Renata começou a abordar agora, que é a relação de culpa da improdutividade, né? Eu saí de um burnout ano passado e eu estou justamente nesse trajeto de encontrar esse equilíbrio, e um obstáculo muito grande foi justamente sair dessa culpa da não produtividade e também sair da culpa de eu, uma pessoa muito pragmática, ter que abrir mão de uma rotina para me sentir confortável. Queria que vocês falassem um pouquinho disso e também da categoria para a qual eu trabalho, que eu sou consultora para bares e restaurantes, se a gente consegue vislumbrar um futuro mais saudável para essa categoria, que a gente sabe que hoje está no centro de uma discussão de saúde mental muito grave.
Eu até não falei dos segmentos, mas a gente tem um hotel com a gente no piloto da semana de 4 dias. Ele não deixa a gente divulgar, mas ele está testando. Começou pela área administrativa, mas a ideia é que possa expandir, porque as pessoas estão adoecendo. Então, essa ideia de uma escala que a gente abusa das pessoas, de fato, tem adoecido. E aí, Fabiana, o burnout nunca é uma culpa da pessoa, tá? Não tem essa culpa. O burnout vem muito mais de um ambiente tóxico até do que de um cansaço, de assédio, de abuso, de falta de reconhecimento, valorização, de eu sentir uma baixa autoestima. Então, quem adoece é sempre o ambiente, tá? Não se culpe. Então, a gente precisa entender que o burnout ele é caro, custa 322 bilhões de dólares para a economia global. Como é que a gente entende que a gente precisa tratar quem já adoeceu, a gente precisa prevenir o adoecimento e a gente precisa promover saúde mental e bem-estar. Então, a gente precisa mudar essa conscientização de que dessa ideia de tem que estar 24 horas conectadas, que de fato tem adoecido a gente. Então, não se culpe, a gente não precisa trabalhar 24 horas. Esse lugar que eu acho que no Brasil a gente tem medo de perder o emprego, né? Faz a gente muitas vezes se sentir nesse lugar de culpa. Mas está na hora da gente mostrar, dá para fazer diferente, dá para fazer melhor, e aí a gente precisa convencer pessoas e continuar nessa luta. Eu falo, estamos dando só os primeiros passos, mas estamos dando de 2020 para 2024, eu sinto muita mudança. Então, não desistam da gente construir um futuro do trabalho mais saudável. Eu acho que eu só acrescentaria uma coisa, que teve uma coisa que eu aprendi quando eu estava estudando filosofia e autoconhecimento, que para mim foi muito um divisor de águas, que a culpa, ela sempre surge por causa de uma interpretação de algo, assim. Então, ela é um sentimento que está sempre baseado numa interpretação, numa visão nossa de mundo, numa compreensão nossa de mundo. E aí isso é muito interessante, porque quando a gente sente culpa, a gente pode se perguntar, a culpa do que exatamente, né? O que essa culpa está me apontando? O que essa culpa está me comunicando, afinal de contas? O que ela está dizendo para mim que eu estou fazendo de errado? E acho que talvez seja interessante essa investigação, porque aí a gente pode chegar a umas compreensões que vão, talvez, ajudar com que a gente se comporte numa situação parecida, de repente, de um outro jeito. Quando eu tive esse... Na época, a gente não falava em burnout, né? Mas eu acho que essa experiência da rádio que eu vivi foi muito parecida com isso, muito parecida com burnout. Eu sentia muita culpa também, né? De como assim que eu chego nesse lugar e eu peço demissão? Culpa por não ter aguentado, culpa porque se eu fosse boa o suficiente eu teria dado conta, culpa por não ter conseguido contornar, culpa por ter chegado tão num limite que quando as saídas foram apresentadas, eu já não consegui escolher mais nada, né? E aí, como que é seu nome? Fabiana. E aí, Fabiana, eu entendi uma coisa sobre mim que foi um tijolaço, assim, no meu processo de autoconhecimento, que a minha culpa estava apontando para mim que eu achava que dizer que eu não estava aguentando ou pedir uma solução significava que eu era fraca, né? Então, eu tive que passar do meu limite para conseguir sair. E aí, isso é uma chave que está sempre aqui para mim, sabe? Eu sei que eu tenho uma relação muito pragmática, muito dura com o trabalho. Já tentei tratar isso em terapia, entendi que esse é um monstro que eu vou levar pro resto da vida, e eu acho que isso também é uma compreensão legal. Tem coisas que a gente consegue resolver, tem outras que a gente aprende a lidar. Eu sei que esse é um monstro pra mim. Eu sei que é meu chefão. Sabe videogame? Você vai. Chega no chefão, você sempre morre. Pra mim, o trabalho tá nesse lugar. Então, eu sei que é um chefão. Eu sei que eu aprendi a lidar com ele. Então, hoje eu falo, eu posso comunicar meus limites para que eu não tenha que desistir. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, descansar para não desistir do que importa. E eu acho que é isso, né? Tem momentos que a gente precisa descansar, entender os nossos caminhos, os nossos mecanismos, os nossos chefões, e aí a gente vai refazendo o caminho de outro jeito, assim. Eu não sei quais são as empresas que topam esse modelo de trabalho dos 4 dias, mas eu não vejo as empresas pegando esse modelo para os funcionários operacionais. Então, eu imagino, por exemplo, num call center, onde os operadores trabalhem por 4 dias, isso seria... A gente tem que falar o número do protocolo, as mesmas frases para as pessoas, uma coisa tão insuportável e mecânica,
que chega um momento que eu atendia o meu próprio telefone falando: empresa tal, Verônica Oliveira, boa tarde. Então você começa a ficar enlouquecido. E se eu não trabalhasse tanto, ao contrário do 6 por 1, eu acho que a minha saúde teria sido preservada. O meu último emprego em call center, eu literalmente saí de lá numa ambulância. Então, é uma coisa muito complicada. E aí, não é que funcione, eu não sei se alguém aqui produz conteúdo para as redes sociais e já fez uma publicidade, mas o negócio da culpa é absurdo, porque por mais que todo mundo pense que é lindo, maravilhoso, chega uma proposta de uma agência e eles falam assim, você pode, chega na quinta-feira, às 5 horas da tarde, e eles querem o vídeo pronto na sexta-feira, 11 da manhã, para poder aprovar e você poder postar ele na próxima semana. E aí, uma vez aconteceu esse tipo de situação, eu gravei o vídeo no desespero e a resposta foi: você pode gravar de novo? Porque você parecia um pouco desanimada. E eu pensei, por que será que eu estou desanimada? E eu fiquei muito tempo culpada, pensando, eu não sei mais, fiquei burra, meu cérebro virou um peito de frango lisinho e eu não sei mais trabalhar. Mas a culpa não foi minha, a culpa foi deles que decidiram tudo, porque não sei se vocês sabem também, mas é o próprio criador de conteúdo que escreve o roteiro, produz o vídeo, edita o vídeo e envia ele para a agência. Então, é um trabalho muito corrido. E é difícil a gente depois entender que não é a gente que é culpada por ficar doente, é o tipo de trabalho que é demandado para a gente que faz com que as coisas fiquem tão difíceis. Bom, chegamos ao final. Queria pedir para vocês se despedirem da nossa audiência aqui, tanto a presente quanto a que está no Desenrola. E agradecer muito a presença de vocês, acho que foi muito bacana. Vocês estão em casa, e a casa de Summer Hunter e de todos nós. Eu queria agradecer, é um prazer estar aqui, acompanho o trabalho e estou muito feliz de estar aqui hoje. E acho que a principal mensagem é, não vamos esperar um futuro melhor, vamos construir. Se a gente for esperar o Brasil ser o país do futuro, desde quando se falam, não chegou, vamos continuar, né? Então, vamos construir o que a gente quer. A cidade que a gente quer, as empresas que a gente quer, lutar por mudanças. Então, eu acho que a principal mensagem é essa, é preciso intenção para construir esse mundo que a gente quer viver. Gente, só posso agradecer pelo nosso tempo ter coincidido nessa manhã. Fiquei muito feliz de partilhar com vocês. Espero que tenha sido tão gostoso para vocês quanto foi para mim. Foi um prazer enorme dividir a mesa com essas pessoas tão maravilhosas. Aprendi muito. E agradecer a todo mundo da equipe aqui do The Hunter, que, nossa, eu sou muito fã do trabalho. Sempre me animo muito quando posso participar de eventos assim. Também quero agradecer. Eu sempre fico muito feliz quando abrem espaço para pessoa, eu sou o alívio cômico, eu sou uma pessoa sempre doida, a cota de pessoas malucas sempre me deixa muito feliz. Obrigada de ser Summer Hunter. E dizer que esse é o momento em que eu penso, o meu trabalho é muito da hora.